Olá pessoal, aqui é Bi Marcel com o amigo Ricardo Pavão. Estamos começando mais um programa The Rocks on the Radio. E hoje, Pavão, vamos continuar aquele programa que a gente fez sobre o 1986 Internacional. Vamos? Bora? Vambora? Bora. Que nos surpreendeu algumas coisas, né? E aí a gente resolveu dar uma esticadinha no assunto, né? É. Porque realmente 86 foi um negócio incrível, né? De produção dentro do rock and roll, do pop, enfim, new wave. A gente era feliz e sabia, né? A gente era feliz e sabia. A gente, naquele programa anterior, a gente estava conversando, falando como tinha coisa boa naquele ano. Coisa boa, cara. E até alguns estilos que a gente não gosta, mas com qualidade, né? Que eram ruins, mas eram bons. Isso, mais ou menos isso. É que agora é ruim e é ruim mesmo. Tá um período difícil, cara. Nos últimos, sei lá quantos anos. E a gente até trouxesse algumas curiosidades. Né? Depois eu vou falar. Mas o que tem de bom lá na... Bom, agora a gente tem, nessa listinha que a gente tem algumas coisas mais rock and roll, né? Tem umas coisas bem interessantes. Em 86 o Metallica lançou o terceiro disco dele, que é onde o Metallica começou a fazer sucesso de verdade, né? Atingiu um público maior. Master of the Puppets. Master of the Puppets. Puppets. Sim, marionetes, né? Marionetes. E esse disco foi um divisor de águas pro Metallica. Ele era uma banda já com um certo nome e tal, mas era muito naquela região lá onde eles começaram, lá na Califórnia e tal. Ali não, eles começaram a tomar um corpo maior, já faziam excursões pelo país, né? E também marcou muito a morte do Cliff Burton, que tem um documentário sobre isso. Eles estavam viajando num ônibus da excursão. O ônibus se perdeu numa neblina, se não me engano, algo assim, bateu, e o ônibus tinha camas. E ele estava dormindo na cama na ponta, em cima, e o corpo dele foi jogado para fora. Infelizmente faleceu lá. Tem até um memorial dele lá na Califórnia, tá? Então esse foi um ano que pro Metallica foi excelente em relação ao disco, porque fez sucesso. Foi marcado com uma tragédia, né? E foi fundador da banda junto, tem uma história toda. Leia um livro, tem um livro do Metallica que é muito bom. Tem um documentário também que fala sobre a perda. A banda quase acabou, depois mostra o processo de como eles escolheram o atual baixista. Não, na verdade, daí teve um outro baixista que agora não vou lembrar o nome, que gravou inclusive o disco Black, que é o melhor disco do Metallica pra mim. E depois esse cara saiu, daí veio o baixista atual. Primeiro foi contratado, depois é que entrou pra banda, né? Eu não lembro o nome dele também. Também não lembro, nenhum dos dois. Então Metallica, Master of Puppets, com a música Master of Puppets, que até hoje, galera, isso em 86, né, cara? Hoje o Metallica tá fazendo show até hoje, super ativo né? Hoje o Metallica é considerado a maior banda de metal do mundo. Tá? O Iron Maiden, não. Com shows. Sou apaixonado pelo Iron Maiden, mas eu tô falando em relação... Não sou eu que estou falando. A crônica, né? A crônica especializada. Nós somos crônicas especializadas? Claro que sim. Tá. Nossa opinião é o que vale. Especializado. A gente especializa aquilo que a gente quer. Né? O Metallica, estou falando em relação a discos, a número de shows, números de faturamento. Até porque eles também são mais novos, então já tem um pouco mais de energia, talvez, não sei, né? Também não são tão mais novos, né? Mas uma década de diferença. Mas é o que falam. Mas quando eu estou dizendo que Iron Maiden não é, pelo amor de Deus, eu sou apaixonado pelo Iron Maiden. E essa música, Master of Puppets, ela é insaível, é indechável. Como é que pode dizer? Ela não pode faltar, né? Não pode faltar. É infaltável. Pode faltar. Qualquer... No repertório de show deles, né? Qualquer playlist aí tem que ter. Inclusive eu tenho, na minha do Metallica eu tenho. Sem dúvida. E nessa onda do rock and roll, que a gente já falou deles, em 86 também teve... A Dama de Ferro. A Dama de Ferro, a gente teve sucesso do Iron Maiden, do disco Somewhere in Time, que era o sexto disco deles. É uma banda de 76, então até 86, são 10 anos de carreira. E eles lançaram uma balada, né, cara? Sim. Que não é muito... Na verdade, o disco inteiro é muito bom. Né? Esse aí que foi o que mais se destacou. Até porque eu acho que ser uma balada ficava mais palatável para tocar nas rádios, né? O Iron Maiden... Tinha um clipe bacana pra boa. O Iron Maiden é considerado uma banda de metal, tá? Só que ela é
O metal, eu acho que É um metal melódico, né? mais leve do que o Metallica, por exemplo. O início do Metallica tem coisas que eu não gosto. O Metallica tinha voz mais gutural e tal, enquanto que os arranjos, ainda que o Iron Maiden seja muito pesado, ele acaba sendo um pouco mais audível para quem não é muito fã de metal, né? Tanto que o Metallica foi botar balada no disco, não botar balada, tô exagerando, mas ele foi ficar popular no disco Black lá, que é um disco mais popular mesmo, tá pesado ainda, tudo, mas mesmo assim tem umas baladas, eles deram o braço a torcer para ficar mais pop, né? E o Iron Maiden, aí nessa época também já tava, se bem que lá nos Estados Unidos já tinha bastante forte a questão da MTV, então os clipes também contavam muito, né? No Brasil ainda não tinha chego a MTV, a MTV veio chegar no Brasil só nos anos 90. 91, 92, eu acho. E Iron Maiden, então, com Wasted Years, fez um grande sucesso. Nas rádios aqui tocou direto. E onde conseguimos ver vídeos, a gente via os vídeos, né? Ele tem... Que eram programas muito específicos dentro da televisão aberta. Inclusive, ele conseguiu ficar nas listas de execução geral. Então, isso, pro metal, já é uma evolução, né? E seguindo na onda do rock and roll, esse programa tá recheado de bandas de rock and roll, né? Europe, com The Final Countdown, essa música também foi bem icônica, né? Tem um riff uma introdução de teclado, né? A gente falou sobre tecladistas brasileiros lá atrás, a gente trouxe aqui o Maurício Carreiro, ele não falou dessa banda, mas era uma banda que tinha muito teclado, né? O Carreira já dizia até o marca do teclado que ele tinha, o nome, o cachorro do cara e tudo. Qual era a tecla que estava quebrada. E The Final Countdown tocou muito também, né? Muita gente compara, até eu fui pesquisar se o Bon Jovi lançou algum disco em 86, não lançou em 85 e depois em 87. E quando saiu o Europe, eles começaram a comparar os dois, porque se botar uma foto dos dois sem ouvir música, é muito parecido. Aquele glam, né? Que chamava de glam metal, né? Que era a parte mais cara do cacheiro laqueiro. Tinha muito cabelo ali, né? Muita escova, muito repique, né? As bandas se atrasavam pra entrar no palco porque tinha que escovar o cabelo lá. Twisted Sister, Extreme, depois dos anos 90 lá. Tem outro, e tem Poison, nossa. O canto do Sebastian Bach, como é que é o... Era o Extreme, não era? Não. Mas enfim, tinha lá, essa turma do cabelo era... E eles comparavam muito o Europe com Bon Jovi, muito mesmo. Tanto que existia essa rixa, nós éramos do Bardal, quando nós estudamos junto lá, olha, tô voltando, né? Eu tinha um colega no jardim de infância, tu estava no terceiro ano científico, né? Tu ouviu aquele do gringo? Claro que tu tá achando. Não, o gringo achou. O gringo é o chefe, cara. Ele tá dizendo que eu sou mais novo, então sou obrigado a concordar. Não, o gringo, pessoal, pergunta assim: não, tu tem quanto? Ele tá falando de filho e idade, não sei o que. Ele assim, tem que. Tá com uns 48, assim, 48? O cara tem quase 60, porra. 60. Quase 60. Depois. Tá, quem que tem. Volta aqui pro programa, porra. O Europe, The Final Countdown. Eu tinha um colega que gostava do Europe e tinha um outro que gostava do Bon Jovi. Então eles ficavam brigando pra saber quem que era melhor. Eu prefiro Bon Jovi, é claro. Né? Muito bem. Inclusive eu fui no show do Bon Jovi lá em Curitiba em 95. Showzaço. Quantos anos tu tinha? Eu tinha poucos. Poucos anos. Vamos lá. 20 e poucos anos. Mas assim, essa música é legal, né, Rui? Não, é bacana. E teve Carrie também, que é uma balada. Carrie, que é uma balada. Não pode faltar balada. Essas bandas aí, em 86, engraçado, né? Teve assim uma profusão de baladas, né? Principalmente dessas bandas de hard rock, metal e tal, né? Acho que o pessoal tava meio apaixonado nessa época, né? Acho que começaram a fazer filmes, sei lá o que era. É que essa banda, esse tipo de banda era assim, né? O Bon Jovi tinha muita balada também. Até o próprio Aerosmith voltou um pouquinho depois disso, recheado de balada. Sim, o Aerosmith voltou com muita balada. Ele voltou em 88. Nos anos 70, né? Voltou que eu digo porque eles ficaram parados no tempo, né, pessoal? Teve vários problemas de droga e tal. O Steve Tyler. Eles eram uma banda dos anos 70, né? Típica banda dos anos 70. Aí tiveram problemas lá. A gente podia fazer um programa sobre eles. É bem legal. O Aerosmith é muito legal. Caralho. E aí também nessa balada, nessa batida aí de rock and roll dos anos 86, teve a banda... Cara,
Não vamos nem falar o nome da banda, vamos falar o nome do filme. Tá. Rock 4. Rock 4. Cara, essa música, Eye of the Tiger, Quem não conhece? quem não conhece, é da banda gloriosa Survivor. Que não sei se Survivor muito, né? Mas se sobreviveu muito. Eu acho que não. É meio Cara, que... o disco... Aqui no Brasil, pelo menos. A trilha sonora desse filme fez muito sucesso. Por causa dessa banda. Porque depois, fora ela, tem uma música do James Brown que é... American... Não, mas daí é no Rock... Não, é desse... no Rock 4, né? É no Rock 4. É aquela música que o Apollo entra fazendo um monte de firula. Não, mas o Eye of the Tiger é do Rock 3. Não, foi lançado na trilha sonora do Rock 4. Rock 4 com o negão, aquele? Não, mas Rock 4 é o do Dolph Lundgren. Então, mas o Apollo... O Apollo desce... morre com... O Apollo desce dançando uma música do James Brown. James Brown, é. Que eu esqueci o nome da música. Living in America. Isso. Living in America. Inclusive o James Brown aparece no filme, né? Aparece no filme. E eles também tinham a música Burning Heart, né? Que também fez bastante sucesso, que é uma balada. Em 86, tudo isso. E também falando em filmes, em trilhas sonoras de filme, a gente teve um filme também que foi um arrasa quarteirão, que voltou esse ano, no ano passado. Que foi o Top Gun. Top Gun com a banda Berlim, cara. Que é uma banda assim com vários sucessos. Vários sucessos. Danger Zone e o Take My Breath Away. Na verdade, assim, a trilha sonora do Top Gun trouxe várias músicas. Isso. Danger Zone do Kenny Loggins, que é o do Footloose. Isso, né? E o Take My Breath Away do Berlim. Take My Breath Away é uma baladona. Berlim, que também é uma banda que não vingou muito. O Kenny Loggins, ele era americano, então lá ele surfa com várias, meio que pro country também e tal. Não, ele teve um sucesso depois. Teve um sucesso, né? E o Danger Zone era a música que passava quando tinha as cenas de ação, então era muito legal. O Kenny Loggins, ele chegou a gravar o clipe do The Other World. Também estava no The Other World, lá em 84. Agora que eu lembrei. 85. E que o Underworld foi em 84, depois é que foi em 85 o Live Aid. O Live Aid. Danger Zone era as músicas, as cenas de combate aéreo, de treinamento, era com ele. E cara, era uma música bem legal e as cenas acabaram ajudando a música, né? Porque era muita ação, né? E aí o filme volta. Eu não sei se nesse filme a música volta, cara. Acho que não. Eu sei que o tema volta, né? O tema do Asas Indomáveis volta. Aquele solinho de guitarra. Que eu não sei de quem é. A gente até poderia pesquisar, saber de quem que é. Eu vou dar uma olhada. Eu não me lembro de quem que é, não. Mas eu não sei se... Não é Steve Vai. É Steve alguma coisa. Steve Stevens. Steve, mas foi embora. Por aí. Mas Take My Breath Away é um sucessaço. Até hoje... Acho que eles estão vivendo só com esses royalties, cara. Porque eu fui pesquisar outras músicas da banda Berlim pra falar. Eu não vou nem falar nada. Porque não, tem. Tem, mas é ruim. Porque eles fizeram sucesso, acabam renovando e fazendo mais um disco. É horrível, cara. E não conseguiram... Desculpe os fãs, se existe fã disso aí. Não mas, deve. Essa música é até legal. Assim, eu não gosto muito, mas fez sucesso. Agora, o resto, pavão... Tentei. A nossa lista hoje, por um acaso, assim... Tem só rock and roll, né? Foi coincidência. Foi uma mera coincidência. E aí também vamos falar agora de uma banda que a gente adora, que é o Van Halen, que em 1986 lançou o disco 5150, ou 5150, para quem... 5150, tá bom. 5150, que é Why Can't This Be Love, e a música e a Dreams. De novo uma balada, né? Realmente os roqueiros aquele ano acho que estavam todos apaixonados, né, cara? Sei lá que aconteceu. E sonzeira, pô, não dá nem pra... Né? Claro, eu tô aqui com a camisa do Van Halen, não é do 5150, esse aqui é do... Balance, né? Balance, né? Que é um descasso, só que é de 95, se não me engano eu. E o Why Can't This Be Love, né? Camisetas lá da Roots Records, tá? Depois a gente vai dar o toquezinho pra vocês. De novo uma balada, mas de uma banda de rock
da melhor qualidade, né, cara? E é engraçado, é um fato, a gente vai falar depois do David Lee Roth, né, que David Lee Roth é o disco solo dele, né? Que foi o primeiro vocalista do Van Halen. Van Halen. O primeiro e o último. Aqui... Depois ele voltou e mas a banda acabou. Não, mas teve o... Não, Sammy Hagar no meio, então foi o primeiro e o último. Ah, tá. Você que é... E esse disco aqui, ele foi lançado junto e tinha uma competição entre os dois. Porque, do David Lee Roth. eu sou ex de vocês aí, né? E esse disco é muito aclamado pela crítica. Eu, particularmente, eu não gosto muito, tá, desse disco do David Lee Roth, mas todo mundo diz que é muito bom. Então, acho que ele tem uma musiquinha lá que ele fazia uma referência ao showbiz, né? Aos artistas. Eu gosto de umas coisas mais pop dele, que, aliás, eu acho o David Lee Roth um excelente vocalista, tá? Tá? Até eu gosto mais do estilo dele do que o Sammy Hagar. Eu, particularmente. Não estou dizendo das músicas, do resultado do que foi. Mas o que o David Lee Roth fez, eu acho legal só. E depois desse disco, tem a Just Gigolo. Tem, ele regravou uma do Beach Boys, que agora me fugiu, California Girls, eu acho, se não me engano, que é do Beach Boys. Regravou, que ficou bem legal. E tem mais outras aí que são mais pops. Né? Mas o pessoal elogia muito esse disco. Então tinha essa rixa, Pavão, desses dois discos lançados em 86. Só que pelas listas de execuções no ano, o Van Halen estava sempre ali e o David Lee Roth não estava muito não. Não estava atrás. Então... E aí também tivemos o glorioso Genesis. Genesis, que também Genesis também é uma banda dos anos 70, uma banda de rock progressivo, que também foi se adaptando aos tempos, né? E de progressivo passou para pop. Isso. Né? Aqui já com Phil Collins nos vocais, né? Já há algum tempo. Invisible Touch, que foi o nome do disco e o nome da música, que além de Invisible Touch teve Land of Confusion e Into Deep. Invisible Touch foi um maior sucesso. Into Deep também, acho que ele fez parte de uma trilha sonora de algum filme, se eu não estou enganado, mas fez um certo sucesso também. E Genesis, né, cara? Aí não tem muito o que falar, cara. Phil Collins, ele não sei se ele tocava bateria nessas gravações. Nas gravações, sim. Mas no show ele meio que dava um migué, né? Não, daí é o Thompson lá, o Chester Thompson, o baterista. Mas as baterias de estúdio, todas eles, né? Todas eles. Aqui tu vê claramente que o Genesis conseguiu se adequar muito bem à época New Wave. Não que eles fizessem New Wave, pop, só que eles mergulharam muito. Por exemplo, o Invisible Touch é uma música que o Phil Collins toca bateria eletrônica, que era usada no New Wave. Então ele sai da acústica. Muito teclado, né? Se bem que a gente sempre teve, né? Mas aí por já isso que talvez sintetizadores já adaptados para um... É por isso, talvez, porque eles tenham se adaptado melhor, né? Muito, né? Tá, mas o Phil Collins pegou a acústica, deixou de lado e Invisible Touch, que foi o maior sucesso. O clipe, inclusive, aparece a eletrônica, ele tocando bateria eletrônica. Então é uma pegada diferente. Eu gosto do disco, acho um disco muito bom. Eu também. O Genesis não tem muito o que criticar, né, cara? Não tem. Claro que tem coisas que a gente não gosta e tal, até daquela dos anos 70, tem músicas... Na época do Peter Gabriel algumas esquisitas assim e tal, mas, porra, tem música música foi uma banda... de 3 horas lá tocando. É progressivo, né? Então não tinha ajuda. E aí, encerrando aqui essa listinha, para depois a gente passar para as curiosidades. Curiosidades curiosas? O glorioso Rolling Stones, cara. Rolling Stones, a interminável banda. Que, cara, não sei, vão morrer, eles vão estar aí ainda, cara. Dizem que é isso, né? É isso? É as baratas e o Keith Richards. Keith Richards e o Mick Jagger. Né? Cara, Rolling Stones naquela época, em 86, lançou o disco Dirt Work com One Hit e Harlem Shuffle. Duas músicas... Tu foi no show dessa... Não, já foi bem depois, né? Não, eu fui do Wood Lounge. Wood Lounge, né? Foi de 95. É bem depois, então. Cara, essa One Hit, aqui, o clipe, nós vamos botar aqui a descrição. Preste atenção. É assim, ó, eles estão num cenário onde eles ficam... o Mick Jagger cantando daquele jeito dele lá, dançando, o Keith Richards tocando, e eles se chocam várias vezes, se batem, tentando passar uma briga. Só que na verdade aquilo lá foi de verdade. Eles estavam num momento muito ruim da banda. O disco anterior, que eu não vou lembrar o nome, foi muito ruim. Quase lembrei agora. Muito ruim de execução, as músicas bem fracas. Essas músicas são boas, são bem legais.
muito aquém do que eles podem fazer, mas bem legais. Só que o clima da banda tava terrível. Os Péssimo. dois saíram, já tinham saído na mão, e no clipe mostra muito essa batalha, essa fight, assim, essas brigas deles. E fica escancarado, cara. Na coreografia, vamos botar assim, do clipe, aparece os dois se batendo. E a impressão que, pô, vão ficar tudo, aposto que daqui a pouco vão se pegar aqui, né? E eles se olham com uma raiva, cara. É impressionante, cara. Pô, falando em clima ruim, em 86, agora eu lembrei, não tava aqui na nossa listinha. Eu sei que tu vai falar. Falando em clima ruim, não tava aqui na listinha, mas em 86, cara, saiu um compilado, uma coletânea do The Police. Sim. Que justamente saiu em uma coletânea em 86, porque eles em 84 acabou a banda por conta da pancadaria que rolava. Pancadaria. Eles teriam que ter lançado teria o projeto já depois do Synchronicity, que a gente fez o programa também. O Synchronicity, em 84, eles teriam que, em 83 para 84, eles teriam que relançar mais um disco. Só que a pancadaria foi tamanha que eles acabaram com a banda, cada um foi pro seu lado. A gravação do Synchronicity que a gente fala foi terrível. A própria gravação Tem que foi, fazer separado. foi caótica, eles se separavam, na mixagem cada um ia num dia diferente para não dar briga. E aí, para cumprir o contrato lá, eles lançaram Every Breath You Take, The Singles, e aí tinha uma música que foi regravada, que foi Stand Close to Me. To Me. Que foi rearranjada lá, mas não se encontraram para fazer foi feito só em overdubs lá e a única música que saiu diferente, mas eram todas músicas já lançadas. E 86, que foi um disco a exemplo do The Cure, né? Do disco do velho. Também, como coletânea, vendeu pra caramba e tocou em muita gente. Foi o meu primeiro disco do The Police. Exatamente, como muita gente, como eu, tomou contato mais profundo com The Police naquele disco. Porque tinha as melhores músicas. Depois que a gente foi atrás. Então, assim, claro, lá em 82, 83, eu até conhecia lá Every Little Thing She Does Is Magic, por causa que tinha um refrãozinho legal e tal, a gente até sabia, Every Breath You Take e tal. Mas conhecer mesmo The Police como uma banda e prestar atenção só em 86. E aí foi nesse disco aí que a gente começou a prestar atenção em The Police. Fica só o registro. Claro, também a gente conhecia The Police por causa do Paralamas do Sucesso, que a gente sabe, pô, esse cara não é aquele baterista lá, assim, Até eu vou. Mas eu vou botar mesmo... o link dessa versão desse disco aí. Don't Stand So Close to Me. Vou botar o link assim. Don't Stand So Close to Me. Agora falei o nome certo da música. E em 86 a gente teve também algumas curiosidades. 86, eu vou ler uma parte, pessoal, que é bastante coisa, tá? Dia 30 de janeiro de 86 aconteceu a primeira edição do Hall da Fama. Olha, Né? Rock and Roll, né? Do Hall da Fama, né? De Rock and Roll Hall of Fame. Isso. Então, os primeiros artistas que foram introduzidos, eles botaram tudo numa lambada só. Tudo já mereciam, né? Eu vou ler quem foram. Chuck Berry, só gente fraca. Só ruim. Chuck Berry, James Brown, Ray Charles, Sam Cooke, Fats Domino, The Everly Brothers, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis, Little Richard e Elvis Presley. Porra! Numa lambada só. O que mais? Tem uma listinha, né? Considerável. Listaça, né? Porra, só o Elvis Presley. Só o Elvis, o Chuck Berry. Por exemplo, o Duda, no nosso Paul McCartney brasileiro, que ele vai, né? Algum dia ele vem aqui. Nosso sócio aqui. Ele considera o Chuck Berry o rei do rock. Não Elvis. Não está errado. Não, errado não tá. Errado não tá. Eu também acho que o Chuck Berry é o rei do rock, mas tudo bem. O que mais? Bom, tem uma curiosidade que eu não sabia, cara. A gente teve o Live Aid. Teve o... Live Aid foi 85. Né? Mas teve uma música também foi feita lá do Christmas lá pra África, o We Are The World, e o Metal também fez. Daí foi na sequência dele. O nome da música é Stars. Eu não achei esse clipe, cara. Procurei, não achei. E fizeram um clipe para arrecadar dinheiro também. Sabe? Não vão ficar por trás desse pessoal? Foi uma resposta ao We Are The World, né? Em 86. E ao Live Aid, então, era uma música feita pelo Turma do Metal. Como é que chamava? A música Stars. Do Hear and Aid. Sim. Hear and Aid, que era para arrecadar o pessoal do metal para
dizer que, pô, nós também temos coração, né? Tem certeza. Bom, a gente já falou no programa anterior que o disco da Madonna, o True Blue, ele ficou em primeiro o ano inteiro, porque era muito single, né? Muito sucesso. Então, toda hora, quando abaixava um, já entrava outro, e foi impressionante. E a própria Madonna fala que a carreira dela deslanchou ali, né? muito ali. Aí ali foi que a ela consolidação porque antes disso era assim, não, é mais uma mulher bonitinha. Mais um rostinho bonito cantando aqui, né? Mais Material ou menos, Girls e não sei o quê. Então ali foi... Aquela do Celebrate, como é que é? Holiday, E tanto que até a parte de produção desse disco é bem mais interessante, assim, mais trabalhada, né? É menos plástica, vamos botar assim, né? O álbum atingiu primeira posição em 28 países. 28 países, né? Ficou E se tornou mais vendido durante todo 86. Foi mais... Pô, imagina, cara. A gente tava falando aqui que 86 foi um ano de muita produção boa, né? Imagina, cara, tá em um ano de 86, um artista ficar na liderança em 28 países e líder de vendagem, é porque realmente fez muito sucesso, né? A gente não tá nem discutindo se é bom, se é melhor ou pior do que outros. Cada um vai ter seu gosto, mas há que se respeitar o trabalho que ela fez, porque só dava ela. Né? E tem outra coisa interessante que o Run DMC, que é aquele de... DMC lá, o Ram DMC, que é Fugiu o estilo deles, rap? É rap, né? É rap, né? Eles lançam o terceiro álbum. Hip Hop, né? Hip Hop. Chama o terceiro álbum. Tá? Chegou às lojas em setembro. Porém, por que eu tô falando isso? Porque veio nesse disco uma participação de quem? Com a Aerosmith, que é uma música que até hoje... Walk This Way. Que marcou a volta do Aerosmith na mídia. Porque quando a gente falou ali... Tava meio sumidão, né? Tava muito... Ficou um tempo parado por causa das drogas. Reabilitação, né? E dali em diante eles começaram a voltar pra mídia. E daí foi o Aerosmith deslanchou um sucesso atrás do outro, né? E aí clipes maravilhosos um atrás do outro. Com uma filha maravilhosa. Liv Tyler. Isso é um detalhe, né? Isso é um detalhe. Que participou dos clipes. Aí teve clipe que ela participava. Acho que 2, né? 2. E então eu achei interessante porque marca a volta do Aerosmith, né? E a música ficou legal. Inclusive eles não são ruins não, tá? Eu tava ouvindo assim, o disco tem bastante guitarra, é interessante. Tá? E também em 86 a gente já falou, né, que foi a morte do Cliff Burton, que um acidente de ônibus foi defenestrado Isso. Foi jogado pela janela fora. Isso, o baixista do Metallica. Um acidente trágico e triste, né? Pessoal, assim, 86, como a gente falou, foi um ano de ouro internacional. A gente já fez o segundo programa que a gente tá falando dele. Se a gente ficar mexendo, vai achar mais coisa, né? Então não cabia tudo num programa só. Se vocês tiverem alguma sugestão, botem nos comentários aí. Tá? Chegamos ao final, estamos chegando aqui no finalzinho, tem mais um minutinho para dar uns recadinhos. Quais são os recadinhos? Os recados. Acompanhe as nossas redes sociais, @the.rockradio, e os nossos programas inéditos são todo sábado às 19 horas e os domingos sai esse programa no YouTube. Então, às 19 horas de sábado é na Urban TV. Urban TV. Urban TV, você acessa lá, urbantv.com.br e assiste a programação da Urban, e dentro da programação tem as nossas intervenções aqui às 19 horas, sempre no sábado. E no domingo, YouTube. E o Gota? E o Gota? Hoje não viesse com a camisa do Gota. Não, hoje então faz aí o agradecimento, pô. Agradecimento à Actoro, Escola de Formação de Atores, nosso chefe Gringo Star, né? Que fica aqui no nosso ouvido aqui só dando as dicas. As dicas. E as broncas. Mas a gente merece. Né? Então, quero partir para essa carreira artística de ator e de atriz. Venha para Actoro, que é o melhor lugar que tem. Isso, fica aqui no Centro Histórico de Florianópolis, Actoro, Escola de Formação de Atores. Inclusive onde a gente grava os programas. Nosso cenário aqui é tudo aqui. E agora também, quero agradecer ao Gota, grande Luiz, lá da Roots Records, na ORS, segundo piso, há 32 anos, desde 1990, há 33 anos aí, agora não sei se é 90 ou 91, enfim. 33 anos. Vai ver o programa que a gente fala, nós temos um programa sobre só sobre ele lá. 30 anos.
Roots Records, camisetas com as bandas mais variadas, você vai achar a sua banda preferida lá com certeza, discos, vinil, CD, DVD e o bom papo com o Luiz e a sua esposa lá, que sempre tem um papo sobre rock and roll, sobre música maravilhoso. Fica no RS, segundo piso, todos de segunda a sábado lá estão à nossa disposição. Queria dizer que semana que vem a gente volta com mais programas inéditos e no domingo a gente coloca esse programa inédito no YouTube. Sábado que vem, na Igor TV, o Rock Salva.